A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Olha, hoje eu tenho uma palavra muito forte para tratar comigo e contigo. E esta palavra nos remete aos dias atuais, onde as quais todo o cenário temos visto. Isso que nós iremos abordar no dia de hoje. E já te adianto que é um assunto novo. Sim, estaremos lendo a Bíblia, o exemplar da Bíblia Sagrada. E se você o tem, abra aí no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 24, versículo 12 e o 13, que diz o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Vamos orar? Pai, em primeiro lugar, nós te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim, Pai, possamos viver a Tua palavra. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas imperfeições, e que o Senhor ainda faça preservar dentro de nós o amor esse que faz sentir a dor do próximo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sabe, amados, hoje eu estava meditando com o amigo Espírito Santo e ele nos trouxe esse tema tão atual. Sim, falta de amor. E não é só no âmbito, sabe, da igreja, não. É em todo o contexto. Porque quando a gente fala sobre esse contexto, onde a qual Jesus está falando sobre os finais dos tempos, e isso é notório, a gente vivenciar acerca de tudo que tem ocorrido: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições, falsos profetas. Mas entre esses sinais, a gente vai destacar algo que atinge diretamente o coração do ser humano: o esfriamento do amor. E quando a gente olha na Bíblia que fala sobre iniquidade, o que seria iniquidade? Na verdade, iniquidade é uma injustiça, é um pecado, uma perversão. E isso faz com que o amor se esfrie. A gente já não tem mais compaixão pelas pessoas, já não tem mais empatia, a gente já não, entrega um sentimento verdadeiro e a gente torna-se uma pessoa insensível. E talvez você que está aí do outro lado tenha os seus motivos, eu não te julgo, mas se a gente puder, acima de tudo, observar aquilo que Jesus está nos alertando sobre este contexto que é tão, aplicável aos dias atuais, sobre um tempo em que o pecado é tão comum e a gente hoje em dia já não se assusta mais quando olha os jornais. A gente hoje em dia, a gente nem fica mais, perplexo, porque a gente já sabe, são coisas que têm ocorrido corriqueiramente. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente entende que esse amor esfria, que tipo de amor seria esse? Na verdade, aqui está falando do amor ágape, que é o amor puro, o amor sacrificial, amor esse de Deus por nós. E quando a gente, fica observando de um modo bem claro, bem explícito, a gente vai ver que alguns exemplos nos fazem vir à mente sobre o que ocasiona com que este amor se esfrie nos dias de hoje. E o que seria? Algumas coisas que a gente pode pontuar em nossa mente. Primeira coisa, a falta de perdão. E não é só perdão, nos relacionamentos, mas às vezes falta de perdão dentro das igrejas. Às vezes é a gente se colocar no lugar do outro.
Outra coisa que ocorre muito é a indiferença diante do sofrimento alheio. Hoje em dia as pessoas têm por costume de dizer: não é comigo, não estou nem aí. Mas que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho é esse que a gente vive? Que a gente já não sente mais a dor do outro, que a gente já não tem mais compaixão com os pobres, com os doentes. Ah, meu amado. E a gente tem visto dentro das igrejas uma frieza espiritual, sabe, muito grande. As pessoas vão para a igreja, mas parece que não estão na igreja. As pessoas que mais querem viralizar dentro da igreja por algo que faz, mas não por algo que são. Não é, sabe, pelo tamanho de curtidas, mas é pelo caráter. Porque quando Cristo me salvou, eu não prestava para nada e ainda não presto. Mas hoje alguém pode olhar para mim e ver Cristo na minha vida. Será que você que está aí do outro lado pode ver Jesus na tua vida? Ah, eu nunca vi uma palavra tão atual quanto essa para os dias que estamos vivendo, vivenciando. E a gente vive... Como é que a gente vive no dia de hoje? Como será que a gente está vivendo? Primeiro, as redes sociais, elas minam muito julgamentos. Hoje em dia é crente julgando crente. Hoje em dia o mundo percebe que é crente contra crente. Que são pessoas da igreja que servem a Deus contra outras pessoas da igreja. E a rede social parece que é um palco de batalha. E isso ocasiona o quê? Que as pessoas, quando olham para nós como crente, em vez de se espelharem, em vez de dizer: eu queria ser igual a fulano, a ciclano, a beltrano, ele é uma bênção, ela é uma mulher de Deus. Muitas vezes parece que a gente, sabe, que se esforça para pregar o evangelho verdadeiro é tido como algo ultrapassado. Mas as pessoas que ensinam as coisas erradas, e que essas pessoas muitas vezes são tidas como influencers, infelizmente, a gente tem visto que talvez alguém diga: pastor, isso é perca de tempo. Falar a verdade é perca de tempo. No meu tempo, não. Não. Para mim não é perca de tempo. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar aqui pregando aquilo que Deus colocara ao meu coração. Ainda que a violência tenha aumentado, ainda que o individualismo, sabe, tenha tomando conta da sociedade, ainda que muitos, sabe, se foquem em si mesmo e não percebam a dor do próximo, ainda que eu veja pessoas se afastando, se apostatando da fé por conta dos escândalos ou por conta da frieza do ambiente espiritual, eu vou continuar aqui falando que Jesus é fiel. Eu vou continuar aqui dizendo que Jesus ama, transforma e muda. E existe um perigo muito grande quando a gente vê e não faz uma atitude e não toma nenhuma atitude. Eu vejo os líderes por aí que estão mais preocupados com o material do que com o espiritual. Estão mais preocupados com a renda de uma igreja do que muitas vezes uma alma que se perde. E isso faz com que a fé de muitos se abalem. Isso faz com que a comunhão de muitos, sabe, se perca. E a igreja não vira mais um corpo, mas vira um amontoado de pessoas. A gente vê pessoas com o coração endurecido. Esse assunto é muito forte. Esse assunto nos remete a algo que estamos vivenciando aos dias atuais. E eu sei que muitos não têm coragem de falar isso. Por quê? Porque vai perder, sabe? Pessoas não vão querer ouvir. Hoje em dia as pessoas só gostam de ouvir aquilo que muitas vezes massageia o ego de alguém. Mas eu não estou nem aí. Meu compromisso é com Deus. Eu preciso falar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. E eu sou cobrado por isso. Você está entendendo? Você, meu amado, minha amada. E quando a gente vai ver que para o nosso coração
para o amor que tem dentro de nós se aquecer novamente, a gente precisa voltar a buscar a presença de Deus em verdade. A Bíblia diz em Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele está aí dentro, ele não foi embora, está aí dentro. Você que precisa voltar a ser quem você era antes. Ah, pastor, eu não vou ser besta não é besta. É a salvação. É a tua vida espiritual em jogo. Volte a exercer o perdão. Hoje em dia o povo dentro da igreja, sabe, vive um de mal do outro, sem falar com o outro. Toma Santa Ceia de coração inchado. E eu não estou aqui para julgar a seu ninguém, tá? Porque primeiro eu sou cobrado por isso. Hoje em dia já não serve mais ao próximo, a gente já não serve. E a igreja primitiva, ela era totalmente diferente. Ela servia, tinha algo em comum. Para reacender a chama da fé, a gente precisa voltar a orar de verdade, a ler a palavra, a estar em comunhão com os irmãos. Você está entendendo? Porque ao final de tudo isso, quando a gente fazer uma retrospectiva, a gente vai ver que todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Veja que no 12 fala que o amor de muitos esfriará por conta do pecado, mas no 13 está dizendo aquele que perseverar até o fim. Então, muitos não perseveraram. Muitos, infelizmente, muitos falam, mas não vivem. Pregam, mas não dão testemunho do que pregam. Porque a Bíblia diz que este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. Você está entendendo que o assunto é sério? Se você pode, por gentileza, compartilha com essa palavra para mais alguém. Compartilha com alguém que uma hora, outrora, era uma bênção na casa do Senhor, louvava, adorava. Ei, bicho, volta para a casa do Pai. Volta para a presença do Senhor. Ah, pastor, mas dentro da igreja tem um monte de gente que não tem caráter. Sim, igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de pessoas imperfeitas que Deus está tratando dia a dia. Entenda. Quando um carro está quebrado, o que é que faz? Leva ele para a oficina, porque se ficar na garagem ou no meio da rua, ele vai se acabar. Mesma coisa são os crentes. Quando eles estão errados, em pecado, ele tem que ir para a casa do Senhor e lá se libertar através da palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está entendendo agora? O que é que eu estou dizendo? E isso não é, sabe, um julgamento de alguém. Não, o pastor falou disso. Não. É o que a Bíblia diz. E se eu não falar, eu serei cobrado por isso. Ah, pastor, mas tem gente que não está falando mais. Não posso responder pelos outros. Eu preciso responder por mim. Eu preciso, acima de tudo, me basear em mim, naquilo que eu estou vivendo, e por isso serei cobrado também. Você está entendendo? Mas que você, meu amado, minha amada, medita nessa palavra de dia e de noite. E que você, acima de tudo, reveja os seus conceitos e repense, tá certo? A única pessoa que pode te levar para o inferno é você mesmo. Não diga, não é você. A única pessoa que pode impedir a bênção de Deus na tua vida é você próprio. Você está entendendo? Ah, mas todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não, mas você não é todo mundo. Você é um escolhido. É uma escolhida de Deus. E isso é um privilégio muito grande. Tá bom? Que Deus abençoe você, toda a sua família. Que Deus abençoe o teu ministério e tua igreja. Em nome de Jesus, um abraço do pastor Carlos Adriano. E acima de tudo,
se tu, pois, uma bênção. Ô glória!